Jesus. Então, irmão, eu convido você a abrir a palavra de Deus em Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Enquanto você abre a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao 10, eu quero agradecer por essa oportunidade que me foi dada, de poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor, de poder estar aqui hoje compartilhando o maná que veio da parte de Deus, que o Senhor alimenta a sua igreja por meio da pregação, e o Senhor me deu a oportunidade de poder ser um instrumento para estar transmitindo graça. Deus é grandioso, Deus é poderoso. O título da pregação de hoje, irmãos, é A Ressurreição Muda Tudo. Aleluia! Ela muda tudo, irmãos. Talvez você entrou aqui hoje precisando de uma mudança. Eu preciso mudar a minha vida. Eu preciso mudar o meu rumo. Ou eu preciso que o Senhor mude a minha vida. Porque a minha decisão está tão completamente nas mãos de Deus. Eu não posso fazer nada. Mas o Senhor hoje, Ele quer nos dizer que a ressurreição dEle muda tudo. Amém? Então, com a sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 28, do 1 ao 10, vamos fazer a leitura do texto bíblico. Que diz assim, ó: No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão. Palavra do Senhor. Aleluia! Vamos então ter mais um momento de meditação, irmãos. Vamos pedir a iluminação do Espírito Santo sobre esta mensagem. Querido Deus, nós estamos diante do Teu texto bíblico, estamos diante, Pai, da Tua palavra, Deus. Palavra essa, Deus, que é incompreensível aos olhos carnais, Pai. Nós precisamos da iluminação do Espírito Santo. Nós precisamos que o Senhor toque em nossos olhos, tire as escamas dos nossos olhos, destampe os nossos ouvidos, para que possamos ouvir a Tua palavra, Pai. Preciso, Pai, que o Senhor me use, Pai. Que o Senhor deixe de lado as minhas imperfeições, os meus erros, Pai, e toque em mim, e coloque a Tua mão poderosa sobre a minha vida, me capacite, Pai, para que eu possa pregar a Tua palavra, e nós saiamos daqui hoje transformados, e que o poder da Tua ressurreição de fato mude a nossa vida. Nós precisamos, nós dependemos do Teu agir, nós dependemos do toque do Espírito Santo. Cremos que o Senhor assim fará, porque Tu és fiel na Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Queridos, a ressurreição, ela muda tudo. É sobre isso que eu quero falar hoje, irmãos. A ressurreição, ela muda tudo. Se hoje a gente sair daqui com essa frase decorada, e não só decorada, mas entendida, a gente já ganhou a nossa semana. Se a gente botar em prática que o poder da ressurreição ele muda tudo, nós vamos sair daqui vitoriosos. Amém? Primeiro ponto que eu quero destacar aqui, logo a título de introdução, é que a ressurreição ela muda a Páscoa. Hoje nós estamos aqui comemorando a Páscoa, irmãos, mas nós não estamos comemorando a Páscoa como comemoram os judeus. Os judeus eles estão comemorando também a Páscoa. No dia de hoje, eles estão celebrando a Páscoa. Mas o significado da comemoração deles é diferente. A ressurreição, ela muda tudo.
a ressurreição pega a Páscoa e dá outros contornos para nós cristãos. Ela pinta a Páscoa de modo que, para nós, a Páscoa é mais sublime. A Páscoa, para nós cristãos, é mais bela. Os judeus hoje estão comemorando a libertação do Egito. Estão comemorando o episódio de Êxodo, capítulo 12. Onde lá Moisés instituiu que a família tinha que escolher um cordeiro, colocar esse cordeiro dentro do seu lar por determinados dias. Dado o dia 14 do mês de Nissan, no calendário judaico, eles tinham que matar este cordeiro, tinham que se alimentar deste cordeiro, tinham que passar o sangue nos umbrais das portas. E então as famílias que assim fizeram lá no Egito, o anjo da morte passou por aquele lugar e não fulminou o primogênito daquele lar. Os judeus, eles comemoram a Páscoa com base nisso. Só que os judeus não creem que Jesus Cristo é o Messias. A Páscoa deles está faltando um detalhe muito importante. A Páscoa deles falta Jesus. Se a gente comemora a Páscoa sem Jesus, a gente não entende o real significado da Páscoa. Nós estamos celebrando hoje a morte e a ressurreição de Jesus. Nós estamos aqui hoje afirmando que o cordeiro que morreu lá no Egito é Jesus Cristo. Aquele cordeiro que as famílias tinham que trazer para dentro do seu lar era Jesus Cristo. Jesus precisa estar dentro do nosso lar, meus irmãos. Aquele cordeiro que as famílias tinham que matar e se alimentar dele é Jesus. As nossas famílias têm que se alimentar de Jesus. Nós temos que nos apropriarmos dos benefícios da morte de Jesus. Nós temos que colocar para dentro a sua palavra. Nós temos que nos alimentar de Jesus por meio da ceia do Senhor. O cordeiro que morreu no Egito era Jesus. O sangue que os judeus botaram sobre o umbral, os umbrais das portas, que fez com que o anjo da morte não passasse, fulminando o primogênito daquele lar, é o sangue de Jesus Cristo que precisa estar sobre a nossa vida, irmão, nos protegendo do castigo divino por conta do pecado. O sangue de Jesus precisa estar sobre o nosso lar. Então, irmãos, a ressurreição, ela muda a festa da Páscoa. A nossa festa não é mais como a dos judeus. A nossa festa agora é diferente. Mas veja, a ressurreição não mudou só a festa da Páscoa. A ressurreição mudou também a aliança que nós estamos. Amém? Nós não estamos mais na antiga aliança. Naquela aliança que o povo de Israel tinha feito na liderança ali de Moisés com Deus. Uma aliança que baseava o relacionamento dos povos para com Deus com base na obediência à lei. Nós não estamos mais nessa aliança. Nós não estamos mais numa aliança em que o nosso relacionamento para com Deus se dá com base na nossa fidelidade. Não. A morte de Jesus inaugura um novo tempo. A morte de Jesus inaugura o tempo da graça. Agora a gente, com base ainda, apesar dos nossos deméritos, apesar dos nossos erros, nós ainda temos acesso ao trono da graça, porque nós somos aceitos com base no sangue de Jesus Cristo. A Páscoa, a ressurreição, ela muda a Páscoa e a ressurreição muda também a aliança. Estamos agora não no tempo da lei, estamos agora no tempo da graça. Em que nós, com nossas imperfeições, irmãos, com nossos erros, podemos nos achegar a Deus. Você compreende o peso dessa declaração? Você compreende que você tem acesso à sala do trono do Deus onipotente? Com base no sangue de Jesus. Por causa da ressurreição, você pode se achegar ao Deus vivo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Você não tem acesso nem ao gabinete do vereadorzinho mais mequetrefe aqui da cidade. Mas você tem acesso ao trono da graça de Jesus Cristo. Você pode se achegar diante dos reis e do Senhor dos senhores. Porque o Senhor ressuscitou Jesus entre os mortos. Então, a ressurreição, ela muda a festa da Páscoa. A ressurreição muda a aliança em que nós estamos. E a ressurreição muda a nossa vida. E a ressurreição muda a nossa vida porque ela mudou a vida dos discípulos. Você leu o texto junto comigo, Mateus, capítulo 28. Eu dividi esse texto em 4 pontos que elucida muito bem como Jesus, como o poder da ressurreição mudou a vida dos discípulos. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui
é que os discípulos frustrados não creram nas promessas de Jesus. Não creram. O segundo ponto é que as mulheres, então, elas são despertadas através de uma experiência sobrenatural ali no sepulcro. O terceiro ponto é que as mulheres, então, são consoladas e são redirecionadas. E o quarto ponto que nós vamos ver é que as mulheres alegremente obedecem a Deus, cumprindo o seu chamado. A ressurreição mudou a vida delas. A ressurreição mudou a vida dessas pessoas que estavam frustradas, para agora estão alegres, antes fora dos caminhos do Senhor, agora cumprindo os propósitos de Deus. Querido irmão, permita que a ressurreição mude a sua vida. Permite que o Senhor toque em você, em áreas que talvez você é fechado, que você não quer que outras pessoas saibam, mas o Senhor sabe, mas o Senhor quer trabalhar. Permita que Ele trabalhe. Deus, Ele trabalha através da pregação, através de frases incômodas que vai vir aqui desse pequeno pregador, mas que é palavra do Senhor para a sua vida. Deus trabalha de suas formas mais variadas. Amém? Então, a ressurreição muda tudo, irmãos. Vamos começar meditando no primeiro ponto. Os discípulos estão frustrados porque não confiaram nas promessas de Jesus. Leia comigo o verso 1. Mateus 28, verso 1. Diz assim, ó. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. Veja, irmãos, deixa eu beber mais um pouquinho de água que minha garganta está secando. Veja o que está acontecendo aqui nessa passagem. Era domingo. Deveria ser um dia de felicidade para os discípulos. Deveria ser um dia em que os discípulos estavam alegres. Porque Jesus disse de modo muito claro, de modo inequívoco, Ele disse, eu vou morrer, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Ele deixou bem claro. Jesus não falou por enigma, Jesus não deixou isso oculto. O Jesus deixou muito claro, eu morrerei, 3 dias depois eu vou ressuscitar. Nós vemos isso em Mateus capítulo 20, versículo 17 ao 19. Jesus, ele deixa bem claro. Jesus não escondeu para ninguém que ele morreria. O texto de Mateus capítulo 20 diz assim, ó, versículo 17. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Jesus não escondeu o que iria acontecer. Jesus deixou bem claro, eu vou morrer, meus discípulos, mas 3 dias depois eu vou ressuscitar. Mas eles não creram nas palavras de Jesus. Mas eles estão aqui frustrados porque não creram nas palavras de Jesus. As atitudes deles aqui revelam que eles não creram nas promessas de Jesus. As mulheres, elas estão indo ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus. Nós sabemos isso porque lendo o evangelho de Marcos e de Lucas, nós temos esse detalhe. Elas estavam indo para terminar o preparativo para o sepultamento. Elas não criam que Jesus iria ressuscitar. E os outros 11, onde é que eles estavam? Eles estavam trancados, a portas fechadas, com medo de Roma, com medo dos religiosos da época. Pessoas, irmãos, que antes haviam recebido autoridade da parte de Deus para expulsar demônios, para pregar o evangelho. Pessoas que realizaram curas por meio da sua ação no reino de Deus, agora estão trancados, agora estão com medos, agora estão com seus ministérios estagnados. Por quê? Porque não creram nas promessas de Jesus. Não creram que Jesus disse, vou morrer, mas vou ressuscitar. Não, eles creram que era o fim. Para eles não haveria uma Páscoa cristã. Eles não criam que Jesus iria ressuscitar. Mas o problema deles não é só que eles não creram nas promessas de Jesus. Eles não entendiam corretamente as palavras de Jesus. Jesus, nos parece que quando a gente lê esses relatos, nos parece que eles não entendiam que Jesus iria morrer como um sacrifício pelo pecado. Eles acharam que Jesus foi capturado. O nosso mestre foi pego por Roma.
E aqui nos revela também que eles não compreenderam corretamente a natureza de Jesus. Eles não entenderam muito bem como é que funcionava Jesus. Eles não entenderam que Jesus era Deus. Eles não entenderam que Jesus tinha todo o poder e, portanto, não foi capturado por Roma. Ele foi uma entrega voluntária por nossos pecados. Resumindo, temos pessoas aqui, veja só, que não entendem as palavras de Jesus. Temos pessoas aqui que não entendem a natureza de Jesus, não conhecem o poder de Jesus. Então, temos pessoas que não confiam nas promessas de Jesus. E então, a conclusão disso tudo, temos pessoas frustradas. Temos pessoas aqui tristes, temos pessoas trancafiadas. Temos pessoas que não estão deslanchando em seus ministérios, que receberam promessas, mas essas promessas estão guardadas porque elas não creem nas promessas de Jesus. Irmãos, quando nós desprezamos as palavras de Jesus, nós vivemos uma vida de derrota. Nós vivemos uma vida de desilusão. Quando nós pegamos a palavra do Senhor, deixamos ela de lado e vivemos a vida conforme a gente quer, pautado no nosso arbítrio, pautado nas nossas experiências, a gente vive uma vida de destruição. Temos que nos lembrar do texto de Oséias, capítulo 4, versículo 6. Em que o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o entendimento. O povo não tinha o entendimento da palavra do Senhor, portanto, eles não venciam na vida. Portanto, eles viviam uma vida de derrota, de destruição. E a mesma coisa acontece conosco, irmãos, se nós não deixarmos a palavra do Senhor pautar as nossas vidas. Se a gente não tomar as nossas atitudes com base na palavra do Senhor, nós vamos viver uma vida de derrota. Não pense que os seus cálculos nas planilhas que dizem que vai dar tudo certo, dará tudo certo. Não é assim que as coisas acontecem no reino espiritual, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. E Ele honra aqueles que fazem as coisas de acordo com a sua palavra. Aqueles que vivem na dependência do Espírito Santo. Então, irmãos, se a gente quer viver uma vida de felicidade, não uma vida de frustração, precisamos ser pautados pela palavra do Senhor. Salmo capítulo 1, versículo 1 ao 2 vai dizer: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O texto está falando de alguém que vai ser bem-aventurado. Alguém diferente dos discípulos aqui neste momento. Alguém que é mais do que feliz. Alguém que é alegre. Alguém que está na plenitude do seu ser. Como que essa pessoa é quando ela despreza o conselho dos ímpios? Aqueles que não são pautados pela palavra do Senhor. Influenciadores aí da internet com muitos seguidores que pautam a vida de muitos cristãos que não têm sua vida pautada pela palavra do Senhor. Vai ser feliz quando você deixar esses conselhos de lado e ser pautado pela palavra do Senhor. E meditar nela e encontrar na palavra do Senhor alimento para a sua vida. Então você vai ser a pessoa mais do que feliz. É o que diz Paulo. Paulo era uma pessoa feliz independente da circunstância. Quem lembra o que ele diz em Filipenses capítulo 4? Ele diz: eu aprendi o segredo de estar feliz em toda e qualquer circunstância. Sei estar feliz na abundância, sei estar feliz na escassez. Eu tudo posso naquele que me fortalece. A fonte de contentamento dele era o próprio Deus, não era as circunstâncias. Então, irmãos, quando a gente tem que viver pautado nas palavras do Senhor para desfrutar dessa alegria, para encontrar em Deus esse refrigério para as nossas almas. E não era o que os discípulos estavam fazendo aqui. Os discípulos estavam tristes, estavam frustrados, porque não confiaram nas promessas de Jesus. Amém? Vamos para o segundo ponto, então. As mulheres são despertadas através de uma experiência. É o que o texto continua dizendo, versículo 2 ao 4. Leia comigo, por gentileza, o texto de Mateus capítulo 28, verso 2 ao 4. As mulheres são despertadas através de uma experiência. Diz assim, ó: E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram como se estivessem mortos.
Então, irmãos, as mulheres, elas chegam lá naquele momento, no túmulo de Jesus, e elas veem um agir sobrenatural da parte de Deus. Elas veem um anjo, então, que desce do céu, que provoca um terremoto, que rola uma pedra pesada demais para 7 homens empurrarem, e então, este anjo se assenta sobre esta rocha, enquanto os guardas romanos, a elite da guarda romana, estão trêmulos, desmaiando. É um agir sobrenatural da parte de Deus, que Deus enviou para despertar essas mulheres. Essas mulheres precisavam ser despertadas, porque elas só estavam olhando para baixo. Porque elas só estavam olhando para os seus problemas. Quando nós lemos o texto de Marcos, capítulo 16, verso 3, nós vemos que as mulheres, elas já saem pensando nos problemas. Elas saem de casa pensando, quem é que vai rolar aquela pedra por nós? Nós somos mulheres, nós não temos as forças para empurrar essa pedra pesada que está tampando o sepulcro e nos impede de ver Jesus. Elas estavam pensando nos problemas, elas estavam pensando nas dificuldades. Aquela pedra era pesada demais para elas empurrarem. Aquela pedra era impossível para elas empurrarem. São mulheres que não têm tanta força para empurrar uma pedra daquele tamanho. O que o Senhor está dizendo aqui é que existem coisas que são impossíveis para nós homens, mas não são impossíveis para Deus. Essas mulheres estão diante da sua fraqueza. Quem são essas mulheres diante do Império Romano? Quem são essas mulheres diante do sistema religioso daquela época? Quem são essas mulheres diante dessa pedra? São coisas impossíveis para ela. Mas existem pedras que são impossíveis para nós empurrarmos, mas para o Senhor não é. É por isso que o Senhor envia um anjo para fazer este papel. Sabe, irmãos, a pedra da salvação é uma pedra pesada demais para a gente empurrar. Nós não poderíamos ser salvos com base em nossos próprios méritos, já tenho dito. Nós não podemos nos salvar. Por mais bom que você seja, meu amigo, por mais que você faça caridade, por mais que você se ache uma pessoa moral, uma pessoa íntegra, os seus méritos são insuficientes para fazer com que você seja aceito diante de Deus. Nós estamos falando de um Deus santo. Nós estamos falando de um Deus puro que não pode nem contemplar o mal. Esta pedra, irmão, nós não podemos empurrar. A pedra da salvação, nenhum de nós a pode conquistar. Nós precisamos que alguém a role por nós. E essa pedra não foi rolada por um anjo. Veja só, irmãos, esta pedra não foi rolada por um anjo. Esse anjo aqui, ele tinha poder para descer do céu, para fazer um terremoto e para quebrar essa pedra física. Mas este anjo não tinha poder para ressuscitar Jesus dentre os mortos. O plano da salvação, é o que eu quero dizer, o plano da salvação só pode ser feito por Deus. A nossa salvação, ela foi conquistada por Deus, não por nós, não por um anjo. Você está me entendendo, irmãos? Eu estou dizendo que o plano da salvação se deu porque Deus decidiu enviar seu único filho para nos salvar. O plano de salvação aconteceu porque Jesus decidiu descer do céu, deixar toda a sua glória, se encarnar em um corpo humano, viver uma vida em santidade por 33 anos e se entregar na cruz do Calvário como um sacrifício para morrer em nosso lugar. O plano da salvação se deu por conta de Jesus. Esta pedra nós não poderíamos empurrar. Esta pedra o anjo não poderia rolar. Somente Jesus pode nos dar a salvação. É o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12. E nenhum outro nome é salvação, a não ser no nome de Jesus Cristo. E se Deus, irmãos, empurrou essa pedra, que é a mais pesada de todas as pedras, que é a pedra que nos separava de Deus, como é que a gente pode ficar olhando para baixo, triste, com tantas outras coisas que são inferiormente menor que essa? São menores que isso, irmãos. Como é que a gente pode ficar frustrado por coisas tão pequenas? Se o Senhor já rolou a pedra mais pesada de todas, por que a gente fica frustrado quando os nossos planos não deu certo? Quando nós recebemos um diagnóstico que não nos é favorável? Quando a gente é demitido do nosso emprego? Coisas infinitamente menores. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor já rolou pedras mais pesadas que essa, irmãos. É o que diz o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 31 e 32. Olha só o que diz. Que diremos, pois, à vista destas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Consegue perceber aqui o argumento do maior para o menor? Se Deus que já nos deu o seu próprio filho, se Deus já nos entregou o seu único filho, Ele não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Ele já não nos dará o que nós precisamos? É o mesmo argumento que Jesus apresenta em Mateus capítulo 6, irmãos. Jesus em Mateus capítulo 6 está dizendo aos seus discípulos: por que vocês estão andando aí ansiosos quanto ao que comer e ao que vestir? Observe as aves do céu. Elas não trabalham nem ceifam, contudo Deus as alimenta. Observem os lírios, vocês não veem que os lírios se vestem de um modo muito belo? Pois bem, os lírios estão no seu fulgor em 1 hora da tarde, e no final da tarde eles já estão secos. Se o Senhor cuida das aves, se o Senhor cuida das flores, o Senhor cuidará de vocês também, homens de pequena fé. É o que diz Jesus, o argumento do maior para o menor. Se Deus entregou o seu único filho para nos salvar, Ele vai nos prover também todas as outras coisas que nós precisamos, irmãos. Deus é na tua vida, Ele vai te fortalecer, Ele vai botar a sua mão direita sobre a sua vida e vai te fazer com que você passe por esse momento difícil que você está passando, irmãos. Receba esta palavra da parte de Deus. Mas nós precisamos de uma experiência para ser despertados. Nós precisamos, como essa mulher, ouvir um terremoto, ver um anjo descendo do céu. Nós precisamos, ter um impacto com o transcendente, irmãos. A gente precisa ter uma experiência com Deus, como aquela que teve o profeta Isaías. Nós vemos o profeta Isaías no capítulo 1, só falando dos pecados dos outros. Ai de vós, ai de vós, ai de vós. Mas no capítulo 6 de Isaías, ele tem um encontro com o Senhor. Ele vê o Senhor assentado num alto e num sublime trono. E o que ele diz? Ai de mim, pois sou um homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Este homem tem uma experiência com o transcendente. Este homem vê a Deus e sua vida é transformada. Precisamos, como essas mulheres aqui, ter uma experiência com Deus. Como grandes avivamentos que aconteceram mundo afora se deram por meio de uma experiência que alguém teve para com Deus. Nós precisamos buscar isso. Nós precisamos buscar ver o divino. Nós precisamos buscar uma experiência com Deus. E também, irmãos, há mais uma aplicação que eu quero fazer ainda neste ponto. É que perceba que os inimigos do Senhor estão ao chão. Perceba que os guardas romanos, aqueles mesmos que crucificaram Jesus, que açoitaram Jesus, eles estão neste momento no chão. Eles estão tremendo, eles estão agora com medo. O poder de Deus é maior que todos os levantes de Satanás. O poder do Senhor é maior que toda a perseguição que a igreja possa sofrer. Nós não temos medo da perseguição. Nós não temos medo que algum político se levante e tente se insurgir contra a igreja. Maior é o que está conosco do que está com o mundo. Deus é com sua igreja e a igreja continua firme porque o Senhor a sustenta. Mas estes homens, estes guardas romanos no chão, tremendo, nos fazem lembrar, irmãos, que há um dia reservado para o juízo final. Onde todos aqueles que perseguem a igreja, onde todos aqueles que se levantam contra Deus terão que prestar contas. Onde essa mídia militante, onde esses defensores do aborto e de decisões aí que são contrárias à fé cristã, eles vão ter que prestar contas diante de Deus. Haverá um dia que o Senhor colocará o seu trono branco aqui nessa terra. E cada pessoa e cada malfeitor vai se encontrar com Deus vivo e vai ter que prestar conta dos seus atos. Esse dia está marcado e esses homens no chão nos lembram disso. Esses homens no chão nos lembram de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde diz assim, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Haverá um julgamento, irmãos, eu preciso te lembrar disso.
Eu preciso te lembrar que o dia do juízo final está chegando. Se você não está vendo as guerras, rumores de guerras, pandemias, você precisa então perceber que o Senhor está voltando. E o dia do acerto de contas, que já está marcado desde toda a eternidade, chegará. Aqueles que têm sobre si o sangue de Jesus passarão ilesos. Mas aqueles que confiaram em seu próprio ego, mas aqueles que confiaram na sua própria justiça, aqueles que negaram a Cristo e a sua graça, não terão como escapar. Serão julgados eternamente, é o que diz a palavra do Senhor. Amém? Então, esses guardas no chão nos lembram disso. E essas mulheres, então, elas são despertadas através de um agir sobrenatural da parte de Deus. Mas chega de falar de juízo, vamos falar de consolo, que é o terceiro ponto. As mulheres são consoladas e redirecionadas. Vamos ler os versículos 5 ao 7, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temas, não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galileia, e ali vocês o verão. É como vos digo. Olha só, irmãos, que grandeza o que está acontecendo aqui. Essas mulheres que estavam outrora frustradas, decepcionadas por seus próprios erros, por não terem crido nas promessas de Jesus, elas têm uma experiência com o sobrenatural. Elas têm uma experiência com Deus e agora elas são consoladas e são também redirecionadas. O anjo que rolou aquela pedra se vira para elas e diz: não temais, vocês não precisam ter medo, porque Jesus está vivo. O conteúdo da frase que faz com que elas não tenham medo é que Jesus está vivo. Eu me lembro, irmãos, lá do texto de Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 ao 18. Mas para entender, o texto por si só já é grandioso, já é belo, já é majestoso. O texto será projetado, Apocalipse 1, 17 ao 18. Mas o contexto desse texto ainda é um brilho a mais, é uma glória peculiar nesse texto. O apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, aquele que se inclinava ao peito de Jesus, ele não morreu de morte natural. O próprio Senhor Jesus havia feito uma promessa para ele: se eu quiser que este homem viva eternamente, o que você tem a ver com isso, Pedro? Se o Senhor quiser proteger esse homem, o que você tem a ver? Então o Senhor fez uma promessa a João. E João, já que os seus opositores, os perseguidores da igreja, tentaram lançar este homem num caldeirão ardente de óleo e nada aconteceu, esses homens não conseguiam matar o apóstolo João. Então eles decidem exilar o apóstolo João para a ilha de Patmos. Uma ilha onde ele não tinha acesso a ninguém, ele estava lá jogado nessa ilha. E você pensa: meu Deus, esse homem é um coitado, esse homem está jogado numa ilha onde ele não tem acesso a ninguém. Talvez ele olha para o lado direito, ele só vê porta fechada. Ele olha para o lado esquerdo, só vê porta fechada. Mas, irmãos, o texto diz que ele olha para cima e vê uma porta aberta. A porta do céu estava aberta para ele. E de lá de cima Jesus disse: sobe aqui, o apóstolo João. Eu quero te mostrar as coisas grandiosas que vão acontecer. Que é o relato de Apocalipse. E quando João chega lá em cima, ele vê um culto majestoso acontecendo no céu. Ele vê tanta glória, ele vê tanto esplendor que ele se joga ao chão. E então temos o texto que nós vamos ler agora. Apocalipse 1, versículo 17 ao 18, que diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a sua mão direita ele pôs sobre mim a mão direita dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh, irmãos, nós não precisamos ter medo porque Jesus está vivo. O anjo está dizendo para essas mulheres aqui a mesma coisa que Jesus pessoalmente falou para João: vocês não precisam ter medo porque Jesus está vivo. E eu trouxe, irmãos, 3 pontos pelos quais nós não precisamos ter medo. Veja só, primeiro ponto pelo qual nós não devemos ter medo, porque pela ressurreição
ele venceu a morte, para que nós pudéssemos participar da sua justiça, que ele conquistou por sua morte. Nós não precisamos ter medo, porque a morte foi morta pela morte de Jesus. A morte foi morta pela morte de Jesus. É um livro de Joe Owen, muito bom, diga-se de passagem. A morte de Jesus e a sua ressurreição garantiu para nós, irmãos, a vida eterna. Por isso que nós não precisamos ter medo. Por isso que nós não devemos temer. Porque Jesus ressuscitou, garantindo para nós a salvação. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que a ressurreição é o ponto central do evangelho. Ele diz, porque se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então, irmãos, a gente não teme porque Jesus, ele ressuscitou e nós não estamos mais nos nossos pecados. Nós temos a salvação, nós temos a vida eterna. A morte de Jesus é o selo, a ressurreição de Jesus, melhor dizendo, é o selo de aprovação de Deus, de que o seu sacrifício foi aceito. Jesus, ou melhor, Deus Pai, ele analisa o sacrifício de Jesus Cristo. Ele vê, não há pecado algum aqui. Então, como um selo de aprovação, dizendo que, não, o sacrifício vicário de Jesus no meu lugar, no lugar do Gilvan, no lugar do pastor Ivan, foi aceito. E como prova de que esse sacrifício foi aceito, ele ressuscita Jesus entre os mortos. É por isso que Paulo vai dizer, em Romanos 4:25, que Jesus foi entregue para as nossas transgressões, e ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou para que eu e você fôssemos tornados justos diante do tribunal divino. Então não tema, porque Jesus ressuscitou nos garantindo a salvação. Mas não tema também, irmãos, porque por sua ressurreição, ele nos garante uma nova vida. Jesus nos garante, através da sua ressurreição, é simbólico isso, ele morre e ressuscita para nos mostrar, irmãos, que existe uma nova vida para mim e para você. Há uma nova vida para mim e para você, meus irmãos. Não fique preso no passado. Talvez você pense, eu cometi muitos erros no passado. Deus não vai me perdoar, a minha família não me perdoa, os meus parentes não me perdoam, são muitos erros, eu carrego nas minhas costas um peso de erros que me atormentam, eu não consigo dormir. Mas eu quero te dizer, meu irmão, profeticamente neste lugar, que o Senhor tem uma nova vida para você. O Senhor tem uma nova vida, Ele limpa os teus pecados, irmãos, e dele não se lembra mais. É o que diz a palavra do Senhor. Você consegue perceber a imensidão dessa frase que está na palavra do Senhor? Um Deus que é onisciente se dispõe a não conhecer mais alguma coisa. Você consegue perceber isso? Dos seus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. É o Senhor tão soberano, tão grande, se reduzindo na sua soberania para perdoar eu e você. Você consegue perceber o esforço que há da parte de Deus para te salvar, para te perdoar, para oferecer para você uma nova vida? Dos seus pecados não me lembrarei mais, diz o Senhor. Há uma nova vida para nós. E por fim, não devemos temer, porque a ressurreição é uma garantia de que nós ressuscitaremos também. Amém? Lembra das promessas de Jesus. Jesus prometeu que morreria e morreu. Jesus prometeu que ressuscitaria e ressuscitou. E ele prometeu que voltaria e ele voltará. E junto com a sua volta haverá a ressurreição dos mortos. É o que diz 1 Tessalonicenses 4, versículo 12. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Não tema a morte, meu irmão. Não tema a morte. Ser fiel até a morte. Porque a morte não é o fim para nós cristãos. Se botarem uma arma contra a tua cabeça dizendo negue a Jesus Cristo ou morra, você vai dizer para a pessoa, a morte não é o fim para mim. Jesus já venceu a morte com a sua ressurreição. Eu não temo mais. Há uns céus me esperando, irmãos.
Talvez aqui na terra você não desfrutou de uma vida cheia de riqueza. Você não desfrutou dos manjares que o mundo pode te oferecer. Você não quis beber, comer da mesa de Faraó. Mas eu quero te dizer que há um céu te esperando, cujas ruas são de ouro, irmãos. Há uma esperança, você não deve temer, porque Jesus ressuscitou. Eu quero ler um texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 5, que fala da nossa esperança. Diz assim, o texto. O irmão vai projetar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada a revelar-se no último tempo. Olha só que grandeza, aquilo que Deus tem reservado para nós é incorruptível, não perece, é uma viva esperança que foi conquistada através da ressurreição de Jesus Cristo. Não tema, está dizendo o anjo, não tema, há uma nova vida para você, não tema, há perdão dos pecados, não tema, a morte não é o fim. Mas essas mulheres que são consoladas, elas são também redirecionadas. Observe o versículo 7 aí de Mateus capítulo 28. Porque a vida cristã não termina no consolo. A vida cristã não termina na salvação. Não, o Senhor nos salva com um propósito. O Senhor nos salva para fazermos a missão, para cumprirmos o nosso chamado, para realizarmos um propósito aqui na terra. Versículo 7 vai dizer: e depois depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. Então essas mulheres, elas são consoladas, mas essas mulheres são também redirecionadas, porque o objetivo final da nossa salvação é cumprirmos o nosso chamado, é fazermos a vontade de Deus. Mas talvez você possa pensar, eu não, comigo é diferente. Eu sou muito fraco, eu não tenho as habilidades necessárias, eu não posso, pastor. Eu não consigo falar, eu não tenho habilidades, eu sou muito fraco, pequeno. Comigo não, manda outro, envia outro, Jesus. Ah, irmãos, tem pessoas que quando são instadas a fazer algo para Deus, murmuram. Nós temos aquelas que inventam desculpas e nós temos o que obedecem. Irmãos, Deus, Ele vai te usar. Sabe por quê? Nesse texto Ele está usando aqui as mulheres. Mas veja, não estou sendo machista aqui na minha frase, deixa eu contextualizar. Deus está usando mulheres para levar a mensagem da ressurreição. E naquele tempo, nas leis daquele momento, o testemunho de mulheres não era válido. E o Senhor está contando a mensagem a maior mensagem da humanidade está nas mãos de mulheres aqui, cujas a validade do seu discurso não era aceita. O Senhor usa qualquer um de nós, irmãos, para mostrar que o poder vem dEle. O Senhor não precisa de super pregadores. O Senhor não precisa de pessoas poderosas, hábeis no falar, não. O Senhor usa pessoas pequenas, pessoas fracas, cheias de defeito, mas pessoas que são fiéis a Ele, irmãos. Ele conta com cada um de nós. Não ache que você não pode, que você não tem as habilidades necessárias. Deus vai te usar. Ele conta com você. Ele tem algo grande para fazer através da tua vida, meu irmão. O Senhor nos consola e o Senhor nos redireciona. Então nós chegamos no último ponto. As mulheres alegremente obedecem a Deus, cumprindo o seu chamado. Vamos ler os versículos 8 ao 10. As mulheres alegremente obedecem a Deus, cumprindo o seu chamado. Versículo 8. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhe disse: não temais, e de avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia, e lá me verão.
Oh, irmãos, olha que coisa maravilhosa que está acontecendo aqui. Essas mulheres que antes estavam frustradas, essas mulheres têm um encontro com Deus, elas têm um encontro aqui com o sobrenatural, elas são despertadas, elas são consoladas, elas são redirecionadas e elas obedecem. Elas não inventam desculpas, elas não murmuram, elas obedecem a Deus. O texto diz, e retirando-se elas apressadamente correram a anunciá-la. Elas entenderam, irmãos, a urgência de pregar o evangelho. Elas entenderam que quando Deus manda, nós temos que obedecer. Temos que obedecer, irmãos. Temos que obedecer à palavra de Deus. O Senhor hoje está falando aqui e nós temos que obedecer. O Senhor, Ele quer ser Senhor da nossa vida. Nós temos que nos dobrarmos ao seu senhorio. Ele quer ser o Senhor do nosso tempo. Ele quer ser o Senhor dos nossos recursos. O Senhor quer ser Senhor das nossas vontades. A questão que está em voga aqui hoje é: nós vamos nos submeter à palavra do Senhor? Nós vamos permitir que Ele governe as nossas vidas? Nós vamos obedecer? É isso que está em voga aqui hoje, é a resposta que nós temos que dar para Deus hoje. Nós vamos obedecer ou nós vamos oferecer desculpas? Ou nós murmurando, vamos tentar fazer, mas murmurando ali, fazer de um jeito capenga? Não, o Senhor nos insta hoje a obedecer, a hoje a ser fiéis a Ele. Mas eu tenho uma promessa aqui, que é a segunda aplicação nesse tema. É que a obediência tem seus frutos, irmãos. A obediência tem seus frutos. Nós vemos essas mulheres que elas estão obedecendo, e o texto diz que elas estão tomadas de grande alegria. Os irmãos conseguem perceber o contraste, que no começo essas mulheres estavam frustradas, essas mulheres estavam decepcionadas, tristes, longe do seu propósito. Agora elas estão alegres, tomadas de grande alegria, obedecendo a Deus. Sabe, a imagem que o mundo tem pintado aí é que ser fiel a Deus é uma vida muito chata. É que se você for fiel a Deus, não, então você vai viver uma vida querendo fazer algumas coisas e não conseguindo, uma vida de triste. É isso a imagem que tentam pintar aí. Não, crente é tudo triste, crente vive uma vida chata, mas não é o que nós vemos aqui, não. Essas mulheres que optaram por obedecer a Deus estão tomadas de grande alegria. O apóstolo João vai dizer: os seus mandamentos não são penosos. Não é um fardo que nós temos que carregar, irmãos. Vir à igreja, participar dos cultos, pregar a palavra de Deus, se abster das maldades do mundo, não é algo custoso. É algo que flui de um coração que foi encontrado por Jesus Cristo. Quando você tem um encontro com Jesus, com aquele que é cheio de amor, não precisa se esforçar para amar o próximo, irmãos. Essas mulheres aqui, não estão vivendo uma vida de tristeza, estão vivendo uma vida de alegria. Você quer ser alegre, irmãos? Você quer deixar de lado a depressão, esses pensamentos suicidas? Comece a obedecer à palavra de Deus. Deixa eu dizer uma frase aqui: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Quando você obedece, você é feliz. Bem-aventurado o homem, a gente já leu esse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não anda no conselho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Seja feliz, irmãos. Chega de tristeza, chega de viver uma vida amargurada. Deus te chama para viver uma plenitude. Deus te chama para ser feliz. E então, irmãos, essas mulheres, elas vão ao encontro de Jesus e elas experimentam intimidade. Elas vão, ao melhor, pregar o evangelho, elas vão cumprir o seu propósito e elas se encontram com Jesus. Olha o verso 9. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve. E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essas mulheres agora têm intimidade com Jesus. Elas estão próximas de Jesus. Elas não só veem Jesus, elas abraçam os pés de Jesus. Não espere ter experiências com Jesus. Não espere contemplar a glória de Jesus se a gente nutre no nosso coração rebelião, pecado, maldade. Mas se você obedece a Deus, se você vive uma vida de pureza, Deus então se revela a você. Ah, mas isso é legalismo? Não. A intimidade é a resposta de Deus aos que o buscam, aos que o amam e aos que obedecem. O Senhor se revela àqueles que o buscam, àqueles que o obedecem, irmãos.
Eu quero fazer um destaque aqui, já encerrando. Essas mulheres são verdadeiras adoradoras. Essas mulheres são verdadeiras adoradoras. Elas estão diante de Jesus e elas não procuram abraçar as mãos de Jesus, simbolizando aquilo que Jesus pode dar. A mão fala daquilo que o Senhor pode dar, das suas bênçãos. Elas não. Elas correm para abraçar os pés de Jesus. Um lugar de adoração, um lugar de devoção. Oh, irmãos, quantos hoje querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor das bênçãos? Quantos vêm nos cultos apenas em busca de um milagre, apenas em busca de uma realização financeira, quer uma casa, quer um carro, então eu vou buscar no Senhor. Querem o Senhor das bênçãos, mas não querem querem as bênçãos do Senhor, mas não querem o Senhor das bênçãos. Não querem ter um compromisso com Jesus. Não querem confessar Jesus publicamente e viver uma vida pautada por sua palavra. Nós precisamos, irmãos, ter compromisso com Jesus. Nós precisamos permitir que o poder da ressurreição mude a nossa vida e faça com que a gente seja crentes fiéis a Deus, irmãos. Amém? Então, queridos, resumindo aqui para a gente orar, não vou me estender muito mais que isso. Se o poder da sua ressurreição, Ele nos deu, nós vimos aqui hoje uma nova vida para nós. O poder da ressurreição nos trouxe a salvação. O poder da ressurreição hoje nos insta a cumprir o nosso propósito, a fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Nós vimos tudo que Deus fez por nós. A questão aqui e agora é a seguinte: nós vamos ter que dar uma resposta para Deus. O Senhor entregou o seu Filho, o Senhor ressuscitou o seu Filho e Ele prometeu poder aos que o buscam. A questão que nós temos que responder para Deus hoje é: estamos dispostos a cumprir o seu propósito? Estamos dispostos a deixar o caminho da tristeza, da falta de fé nas promessas do Senhor e alegremente cumprir o seu chamado? Então vamos nos colocar de pé e vamos pedir que a graça do Senhor nos dê força, nos dê vida para enfrentarmos esses desafios que o Senhor tem para nós. O poder da ressurreição. A ressurreição muda tudo. A ressurreição muda tudo, irmãos. Vimos aqui mulheres frustradas porque não creram nas promessas do Senhor. Tiveram um encontro com Deus, um encontro com o poder de Deus, e Deus pode nos encontrar hoje. Deus pode nos encontrar hoje com toda a sua glória. Ele pode colocar a sua mão direita sobre nós e dizer: não tenham medo, eu sou contigo. Ele pode te redirecionar hoje, botar a mão sobre você e derramar o óleo do Espírito Santo, a capacitação do poder de Deus, e te enviar para cumprir o seu propósito aqui na terra. E você pode sair deste lugar aqui hoje alegre, experimentando a plenitude de Deus. Porque a ressurreição, há poder. O Deus que ressuscita mortos tem poder para alinhar a nossa vida. Portanto, feche seus olhos e clame a Deus nesse momento.